Muita ouvintes nossa é teimosa e sobe em janela. Com certeza. Esses dias mesmo eu fiz uma matéria para TV e a gente estava falando sobre isso, né? O porquê da trabalhadora doméstica se arriscar tanto. Subindo em janela para limpar, subindo em locais altos. Então, por isso que a gente está trazendo hoje esse tema tão importante para vocês aí. E eu sempre falo, né, categoria doméstica, as pessoas têm o quê de achar? Eu sempre ouço, mas eu não sou trabalhadora doméstica, eu sou babá. Mas eu não sou, eu sou cuidadora de idoso. E eu sempre explico, categoria doméstica, quando a gente fala no trabalho doméstico, categoria doméstica, ela vai englobar todas as funções, que é o piscineiro, o motorista, o cuidador de idoso, a babá, a cozinheira, governanta. As pessoas ainda falam, tem governanta? Tem governanta. Então, quando a gente fala na nossa categoria, é toda essas classes, né? Então, por isso que a gente faz esse programa e nem sei, eu sempre falo, né? Não é só para a trabalhadora doméstica, é também para o empregador, para o trabalhador. Daqui a pouquinho eu vou estar falando do nosso programa que a gente vai fazer dia 9 de maio, que a gente vai estar fazendo em comemoração ao Dia da Doméstica, que é segunda-feira. A gente vai fazer esse programa com o fiscal do trabalho. A gente vai falar um pouquinho de como que tá toda essa situação da categoria. Vai estar dando toques importantes para as contabilidades e empregadores. Então vai ser um programa bem especial, dia 9 de maio. E quando a Gabi falou, né, desse programa de hoje, da parte da segurança do trabalho, é algo que tem que ser levado a sério mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar nessa pauta. Quero dar um bom dia, Gabi, para o pessoal que está na live. Jana, queria dar aqui um bom dia a todos os nossos ouvintes. Vocês que estão nos escutando, acesse aqui no YouTube, Capital com você. E vocês que estão no YouTube, tá na TV da sua casa, tá no computador, bate aquela fotinha, marca no Instagram, @programa Domésticas em Destaque. Tá aqui na live o Zé do Povo, Maria Quitéria, Aparecida Almeida. A Maria Quitéria tem que prestar muita atenção no programa de hoje, porque ela é uma das nossas ouvintes que sobe escada, que limpa a janela, que se pendura por aí, que já falou pra mim que é teimosa. A Carmen Maria, a Érica Moura, Eli Anderson Diego, Olivia Alves, Mariana de Giuseppe, a Domingas Conceição, Vanessa. Quero desejar um bom dia a todos. Vocês que estão aí no YouTube, deixa o like, não esquece de se inscrever. E também queria deixar, Jana, um agradecimento aos nossos patrocinadores, que é o Brasil Medicina Saúde Preventiva, Clínica Lanza Nature, Bem Mais Familiar, a corretora VM Lima e Lima, Daish Imobiliária, Splendos Jeans Academia e o nosso parceiro de toda quarta-feira, Café com Benefícios, com a Stephanie Dalmaso e o Vini Delacarte. Sim, a gente não pode esquecer. E vocês também não podem perder todas as quarta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando, né, que reprisa aqui na Rádio Capital no sábado, às 19 horas também. Então, não percam. Toda quarta-feira, um tema importantíssimo. E, Gabi, eu queria falar um pouquinho sobre um filme que vai ser a pré-estreia nessa segunda-feira. A Gabi vai falar um pouquinho, vai dar um spoiler. Depois eu vou falar um pouquinho de uma ação que eles estão fazendo através desse filme também. É um filme da Carol Maia. A gente participou, foi muito... eu tô falando aqui porque foi muito interessante, muito legal, porque eu e a Gabi, a gente tava com eles no dia que teve o concurso, que foi a apresentação dos filmes que seriam premiados e ia conseguir chegar até a final da criação do filme. E o filme dela foi o escolhido. E assim, eu me emocionei muito só com o trailer, porque é um documentário da realidade do que a mãe dela passou. Então a Gabi vai falar um pouquinho, depois eu vou explicar para vocês como que é essa campanha que a gente vai estar fazendo nessa segunda-feira, que é o Dia da Trabalhadora Doméstica. E a Carol, ela não podia escolher um dia melhor. Sim. De estar fazendo essa pré-estreia dia 27 de abril, porque é o Dia da Trabalhadora Doméstica. E só um lembrete, meninas,
Se vocês trabalharem dia 27 de abril, o empregador ele é obrigado a pagar dobrado. Isso está em convenção coletiva. As convenções coletivas dos sindicatos hoje que existem de doméstica são reconhecidas. São Paulo, Grande São Paulo, Araçatuba, Catanduva, Morro Agudo, Federação. Então, assim, você trabalhou, você recebe o dia dobrado. E a Carol não podia ter escolhido um dia melhor, Gabi. Eu queria que você falasse um pouquinho do documentário, que você também estava comigo lá. A Gabi não vai conseguir participar da estreia na segunda-feira, mas eu vou estar lá. A gente vai ter um debate depois do filme muito legal, muito interessante. E eu vou pedir para gravarem, para a gente poder depois passar um pouquinho para vocês aqui. Mas agora eu vou deixar a Gabi falar, porque eu já estou quase engasgando e não paro, né, Gabi? Sim, a gente teve o privilégio de assistir o curta-metragem do Aqui Não Entra Luz, o filme da Carol Maia, um documentário, né? E só no curta-metragem que a gente foi ver, eu e a Jana, duas emocionadas, já até se emocionou lá, chorou. Foi incrível. É um documentário da Carol Maia. Ela é uma filha de uma ex-trabalhadora doméstica. Estreia 7 de maio nos cinemas e vai investigar o quarto da empregada como herança estrutural da escravidão. Eu vou ler a sinopse para vocês que é incrível. Entre memórias pessoais e pesquisa histórica, uma cineasta, filha de uma trabalhadora doméstica, percorre os 4 estados brasileiros que mais receberam mão de obra escravizada e revela como os espaços de moradia foram projetados para segregar corpos e sustentar hierarquias. No caminho, encontra mulheres que enfrentam esse legado e lutam para que suas filhas possam sonhar outros destinos. O filme constrói um retrato íntimo e político de como a arquitetura no Brasil ainda carrega os traços da escravidão. E para falar, realmente ainda carrega, realmente não ainda tem esses quartinhos que falam, né? O famoso... Sim. Quartinho da empregada, por mais que falam assim, mas hoje em dia o quartinho virou escritório. Não, é que não é tão falado, né? Mas sabemos que ainda Morumbi, Jardins, esses lugares que são bem, né? Pessoas bem com bastante dinheiro, ainda tem sim o quartinho da empregada. E quando eu fui a gente assistiu no dia com a Gabi, e foi uma coisa que me emocionou muito, porque as falas da mãe da Carol, que ela faz parte do filme, é a realidade do que a gente vê hoje no sindicato. Então, para mim, aquilo ali me pegou muito. Ainda quando terminou, eu falei para ela, eu falei assim, você retratou a realidade da trabalhadora doméstica. E foi muito legal. E então eu tô ansiosíssima para chegar segunda-feira para estar assistindo, né, essa pré-estreia. Vai ser aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho a Gabi, eu não sei, a gente tem certinho aonde que vai ser, a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais também. Então não perca. E para falar nisso, eles estão com um movimento, é o movimento Querer Bem. É uma parte da campanha, né, do impacto desse filme, que é do Aqui Não Entra Luz. O que eles pedem? É bem simples. Eles querem você gravar um vídeo, sabe? Grava um vídeo falando, né? Um videozinho de 1 minuto. E faça um post, sabe? Falando sobre o movimento, falando sobre o que você acha que significa para você. Então, grava, marca, vocês vão marcar a arroba Aqui Não Entra Luz, hashtag Movimento Querer Bem. E vocês vão ver, gente, a gente tava conversando, tava em reunião com elas ontem, e é bem legal esse movimento. Assim, tira um minutinho para você falar um pouquinho, falar o que você pensa sobre tudo isso que passa, tudo isso que a nossa categoria, e infelizmente ainda enfrenta, porque enfrenta ainda. Por mais que se diz, né, mas... A PEC trouxe muita coisa boa para vocês. Eu não nego de jeito nenhum, pessoal. Eu não nego de falar que a PEC trouxe sim coisas boas para nós. Só que o problema não é isso. O problema é que as pessoas realmente cumpram. Então, é bem legal. Faz esse videozinho, marcam
o filme direitinho, que vocês vão ver que é bem legal. E aqui, o nosso convidado chegou, né, Gabi? Isso, hoje. Bom Nosso dia, convidado Eric. já é da casa. Ele já é da dia. casa. Obrigado. A gente já vai apresentar ele, mas ele já teve aqui outras vezes. E quando a gente fala, eu falei pra Gabi, a gente quer... Na verdade, a Gabi que me lembrou, ela falou assim, a gente precisa fazer um programa pra falar sobre a segurança do trabalho. E foi bem no dia que me chamaram pra fazer a matéria. A matéria pro canal, pra falar sobre... essa mulher que tava do lado de fora aqui, filmaram ela. Falei, gente, aí a Gabi falou, vamos montar uma pauta e a gente vai trazer o Eric. Eric, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite novamente, prazer estar aqui com vocês. E Gabi, o pessoal da live tá tudo tão comentando. Olha, o Rodolfo estava atrasado, mas apareceu aqui. O Gabriel, a Joelma, Rodolfo ainda dando um bom dia, falando que queria estar dormindo, pelo que eu vi aqui no chat. Falando sobre o filme. A Rose Sintra também apareceu. Mary Gaspar, Dolores Silvinha, Olivia Alves, Elisete Barbosa, a Denise Cristina também tá aqui, a Alex Fernando. Olha, a live tá agitada. E já que a live tá agitada, eu quero todo mundo deixando like, viu, gente? E quem estiver ouvindo, quem estiver na live, eu tenho 20 não. Eu tenho 10 pares de convite para estar participando da pré-estreia na segunda-feira aqui em São Paulo. E também vai ter um debate que eu vou estar participando também, para estar acompanhando esse debate aí. Manda pra gente no Instagram mesmo do Domésticas em Destaque, que aí eu vou estar respondendo vocês. Se alguém quiser estar participando, a gente vai estar dando 10 pares de ingresso, tá bom? Para estar participando da pré-estreia na segunda-feira. Falar um pouquinho do Eric. O Eric é segurança do trabalho, bombeiro civil e gestor ambiental. Eric, o que você vê de tudo quando se fala em segurança do trabalho? Eu não sei o que acontece com essa mulherada. De verdade, a gente fala o tempo todo aqui. A gente fala sempre sobre o perigo de estar subindo em janelas. E elas vão e sobem. O que a gente faz? Esse é um ponto que, assim, gera bastante discussões no bom sentido, porque a parte comportamental, a necessidade que nós temos de querer trazer logo um resultado, faz com que a gente queira agilizar o trabalho e aí assumindo riscos, né? Então, as pessoas acabam assumindo riscos que às vezes nem conhecem, nem avaliam e saem fazendo para logo terminar o trabalho e aí acaba se expondo. Então, esse fator comportamental ele é muito perigoso, né? Que assim a autoconfiança, a pressa de querer agilizar o trabalho, isso traz um resultado até que negativo, porque acaba se expondo ao risco e nem percebe. Então, sempre que fazer o trabalho, não tem jeito, tem que ver se realmente está com as ferramentas, qual que é o ambiente que você vai fazer o trabalho, se você vai realmente conseguir, qual que é o tempo que você tem para fazer o trabalho. Fazer essa análise primária é primordial para não ter problemas aí durante o percurso, porque realmente, quando a gente quer entregar um resultado, as pessoas vão criando aí comportamentos que não observam os riscos, né? E no geral, que nem o que você acha? Colocaram, né, incluíram o Abril Verde, que fala, né, da segurança do trabalho no geral. Você acha que isso ele é importante a gente ter isso também, né, no nosso calendário? Sim, é importante. Infelizmente, é uma data pouco lembrada e até desconhecida por muitas pessoas, né? Então, o Abril Verde, esse mês de abril, a conscientização de segurança do trabalho, ela é primordial, porque o trabalho faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E os cuidados com a segurança do trabalho, elas são importantes. Então, o mês de abril, ele marca uma data aí muito importante. Infelizmente, um acidente que aconteceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Então, onde tiveram aí múltiplas vítimas numa carvoaria, né, num acidente, numa mineradora. E isso marcou muito a história de segurança do trabalho. Então, a partir dessa data, começou-se a ter aí uma certa revolução
né? E isso marcou. Em 2003, a Organização Mundial do Trabalho, ela marcou isso como uma data histórica, né? Para a gente ter um momento para fazer uma reflexão sobre segurança do trabalho. E em 2005 foi instituída aqui no Brasil, né? Esse período, para a gente fazer a conscientização, relembrar aí os danos que traz aí se não tiver um trabalho seguro, né? Nossa, e faz tantos anos que isso foi abordado e a gente só escutou esse ano. É um assunto Sim. deveria ser falado muito e eu nem sabia que existia Abril Verde. Foi a Gabi que, olhando assim, a gente fez, né, Sim, eu tava fazendo um levantamento das cores dos meses, que é muitas cores. Uhum. E aí ela eu vi achou, ela Abril viu. Verde, eu falei, nossa, eu falei, Jana, eu falei, deu muita coincidência mesmo do mês que a gente recebeu as notícias das mulheres na janela pra conscientização da segurança do trabalho. Sim. E você acha, Eric, que ainda tem muita negligência nessa parte no Brasil da segurança do trabalho? Sim, existe muita negligência de ambas as partes, mas existe sim. A gente precisa tomar muito cuidado na aplicação, porque as pessoas querem, é aquilo, né? Querem ter o resultado, mas o trabalhar certo dá trabalho. Então, Sim. eu sempre falo isso, pessoal, trabalhar certo dá trabalho. Às vezes algumas pessoas que chegam na empresa onde eu trabalho, vêm de fora prestar um serviço, não estão acostumados com as regras de segurança, porque negligenciam elas, e aí quando chega numa empresa onde você tem uma estrutura grande para isso, né, tem um olhar mais crítico para a segurança do trabalho, acabam não se adaptando. Então a gente fala, ó, trabalhar certo dá trabalho. Então aqui a gente vai fazer todo o passo a passo para você fazer o trabalho de forma segura. Sim. Então existe negligência sim, porque isso gera um custo também, né? E aí, quando se fala em custo, as pessoas tendem, né? O ser humano, como de forma geral, tendem a querer ter um custo mais baixo para não ter esse ônus, né? Sim, eu gostei aqui no comentário, a Olivia Alves falou assim, Jana, eu já não faço mais essas artes, e de subir em lugar que eu possa cair, agora eu me cuido sempre. Ai, que bom. Também, a Olivia Alves falou: "No momento não trabalho, mas quero a minha segurança sempre em trabalhar". Eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários, Gabi. Você viu o comentário da Elisete Barbosa? Acabei de Você ver. viu que ela colocou? Sim, minha patroa nunca deixou e eu com 40 anos fui teimosa, mas agora eu procuro não fazer mais. Tenho 51 anos no mesmo trabalho. Isso. Mas uma coisa que eu tava vendo agora que o Rodolfo colocou, e é verdade, né? A NR, ele colocou aqui, né? A NR, ela fala da segurança empresa. Mas a segurança nas residências, Rodolfo, é verdade isso que você pôs. Não se coloca, né? Não, a NR ela foi instituída, né, para segurança nas Das empresas, empresas. né, focada com o grande número de acidentes e questões trabalhistas, mas quando a gente entra nesse âmbito que ainda precisa ser muito explorado, que é o trabalho autônomo, o trabalho doméstico, você não tem regras específicas. Sim. Então você vai por assimilaridade, né? Você pega a norma existente e tenta fazer da melhor forma a aplicação para quem está fazendo o trabalho doméstico, né? Sim. Então algumas regrinhas valem e precisam ser aplicadas, mas para fazer toda essa transcrição aí Sim. é difícil, porque são tantas normas, a legislação ela é tão interpretativa, e aí imagine só jogar isso para uma pessoa que está acostumada a trabalhar com uma atividade, né, que não tem toda essa informação Sim. tão transparente no dia a dia, né? Nas empresas é mais fácil porque tem a área de segurança do Gestão, trabalho, né? tem a toda gestão, então fica muito É bem mais fácil. difícil, realmente, mas é uma coisa que o Rodolfo falou e Sim. né? É verdade. E Eric, quais são os acidentes de trabalho mais comuns que você presencia? Olha, os acidentes de trabalho mais comuns são com mãos e dedos. Mãos e Caramba. dedos. Porque é a principal ferramenta, né? Então, o nossa. acidente com mãos e dedos é onde você tem exposição de partes móveis,
pontos de prensamento em uma máquina ou um material que vai ser transportado. Isso causa bastante acidente aí na indústria de forma geral. Você já presenciou algum bem feio? Já presenciei, já trabalhei numa empresa de metalurgia, né? Metais ferrosos, metais pesados. E lá o pessoal fazia a separação muito manual. E lá houve prensamento de ponta de dedo, né? Nossa, fiquei até arrepiada de pensar. Então, E Eric, acontece. a maioria dos acidentes poderia ser evitado? O que normalmente falha? Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, por experiência, o Eric, técnico de segurança. Eu já presenciei acidentes, já trabalhei em investigação e mais de 90% dos acidentes, quando a gente entra na causa raiz, né, em todo o processo de investigação mesmo, foi um fator comportamental. Que não quis usar o EPI? Foi um fator comportamental do tipo, não utilizou o EPI, não seguiu o procedimento, mas isso teve outros fatores que levou essa pessoa a ter esse comportamento inseguro. Mas 90% dos cados é parte comportamental, foi falta de algo, de partir da pessoa. Sim. Eu sempre comento com as pessoas, né? Tá com dúvida? Levanta a mão. O óbvio tem que ser dito. E as pessoas É uma às das vezes melhores frases que É a existe, melhor frase viu? da vida que a gente aprendeu. Realmente, o Com óbvio precisa certeza. ser dito. E aí as pessoas ficam receosas de perguntar, principalmente empregados novos. A gente vê a tendência, empregados novos e empregados muito antigos que já têm uma autoconfiança. Isso. Esse é o público onde acontecem a grande parte das ocorrências aí. E então você coloca que, assim, para você o erro mais comum é isso daí, é a parte como que pode dizer? O erro mais comum seria isso, ou você já tem o seu jeito e vai lá e quer fazer daquele jeito, ou é aquela pessoa que tá ali e não quer, ou a pessoa nova que tem o receio de perguntar, vai e faz. Isso aí. Seria um dos maiores erros, né? Seria um dos maiores erros aí que acontecem, que aí é onde a gente faz muita intervenção de Caramba. conscientização, treinamento. Por isso que é importante, né? Quando a gente fala óbvio tem que ser dito, são os treinamentos diários, né? Os treinamentos periódicos, a gente sempre está conversando. O papel do técnico de segurança é estar na área, conversando com as pessoas, não apontando os erros, mas sim conversando, entendendo o processo. Eu falo muito com os líderes na onde eu trabalho. Como é que você está fazendo? O que você precisa? Como é que está sendo o seu dia a dia? Porque sabendo do dia a dia do cara, eu sei como ele vai se comportar. Se ele está tendo um dia mais pesado, a tendência dele é fazer as coisas com mais pressa ou querer fazer, né, do jeito dele para terminar. Então é onde a gente entra nas conscientizações, nas conversas, né? Chama para tomar um cafezinho e fala, opa, para um pouquinho aí, vamos tomar um café. Aí nesse café você consegue conscientizar o cara volta mais tranquilo para sua tarefa. Nem sempre dá para fazer isso, mas você consegue trocar umas palavras com as pessoas e isso já faz a diferença total pro dia daquela pessoa e para a atividade que ela vai fazer. Porque é muito legal, né? A gente sabe que depois da pandemia, muita coisa da pandemia, da reforma, reforma trabalhista, muitos sindicatos meio que se juntaram, né? Um auxilia aqui, outro eu mesma auxilio bastante e também eles me auxiliam. E a coisa mais interessante é você chegar nas empresas e você ver não sei quantos dias sem acidente que eles colocam, né, aquelas informações. Eu sempre acredito que aquilo ali é verdade. Sim, é verdade. Existem muitas empresas que colocam esses dados, né, Isso. à amostra para fazer parte da sua gestão e mostrar como está controlando, né? Mas eu digo que o mais importante é como que a gente está lidando com o dia a dia das pessoas, né? Então, assim, é um dia após o outro. Então, mas é um bom dado para se monitorar também. Ai, que legal. Gabi, a gente vai dar uma paradinha pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Na capital, Domésticas em Destaque. Oferecimento: Brasil Medicina Saúde Preventiva. Na promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores domésticos.
Já adquiriu o seu ingresso para o Bailão Capital Experiência? Não! Então, garanta seu ingresso no site da Capital ou pelo WhatsApp 11 9 8334 5777. É no dia 17 de maio, às 14 horas, no Clube Piratininga. Venha dançar o melhor do Flashback. Bailão Capital Flashback. Experiência Capital. Oi, pessoal! Eu sou Raul Machado e todos os sábados eu estou aqui na Capital, porque aqui na Capital o nosso sábado é bom demais! A melhor Capital. As opiniões, comentários e informações apresentados pelos convidados e participantes deste programa são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente a posição da emissora. A rádio atua apenas como meio de comunicação e espaço para o debate de ideias. Você está na Capital, AM 1040 e FM 77.5. Você conhece Brasil Medicina Saúde Preventiva? Focado na promoção do bem-estar, BNSP oferece programas que ajudam a prevenir doenças. E você sabe, o programa Domésticas em Destaque prioriza a saúde das trabalhadoras domésticas, oferecendo orientações específicas. Então, invista na saúde de quem você ama. Conheça Brasil Medicina Saúde Preventiva e o programa Domésticas em Destaque, todos os sábados às 9 da manhã, aqui na Capital. Alô, atenção! No dia 17 de maio, a partir das 14 horas, o Clube Piratininga será palco de uma tarde inesquecível com o Bailão Capital. Flashback Experiência. Vai ser a maior experiência do Flashback, com uma seleção de grandes sucessos para cantar, dançar e curtir do começo ao fim. No comando dessa super festa, DJ Tupac e DJs convidados, garantindo uma vibe incrível e uma pista cheia de energia. E para comprar seu ingresso é muito fácil. Clique no banner no site da Capital ou mande uma mensagem para o WhatsApp 11 98334 5777. Você recebe o link do Simpla e garante sua presença. Bailão Capital, Flashback Experiência. Você não pode ficar de fora. Capital. Você acompanha Domésticas em Destaque. Oferecimento Brasil Medicina Saúde Preventiva, na promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores domésticos. O mercado de trabalho mudou e a gestão de benefícios também precisa evoluir. O Bem Mais Familiar conecta empresas e trabalhadores, unindo o melhor da tecnologia com o acolhimento humano. Trazemos soluções práticas para modernizar as relações profissionais e garantir qualidade de vida real com benefícios que fazem diferença no seu dia a dia e da sua família. Bem Mais Familiar. Benefícios que acolhem histórias. Saúde de qualidade não precisa ser complicada. O BMSP leva até você e sua família teleatendimento em diversas especialidades e exames gratuitos em laboratórios parceiros. Atendemos trabalhadores em todo o estado de São Paulo e região com agilidade. Saúde preventiva com a comodidade que você merece. BMSP. Sua saúde em primeiro lugar. O propósito da VM Lima e Lima é simples: cuidar de famílias e negócios com proximidade. Oferecemos soluções completas: auto, residencial, vida e saúde. Aqui não existem ofertas prontas. Nós escutamos e entendemos o seu momento para indicar o seguro ideal, com transparência e economia. VM Lima e Lima. Mais do que apólices, entregamos tranquilidade. Onde a medicina moderna encontra a sabedoria das terapias naturais. Na Clínica Lanza, sua saúde é vista por completo. Nossa equipe multidisciplinar une médicos, nutricionistas e terapeutas para um tratamento personalizado e integral. Recupere seu equilíbrio. Clínica Lanza, saúde integrativa para viver melhor. Está na hora de encontrar o seu lugar. A Dait Imobiliária conecta você às melhores oportunidades de compra e locação com total transparência.
Esqueça a burocracia. Oferecemos suporte completo em todas as etapas para você fechar negócio com segurança. Dait Imobiliária, conectando pessoas a sonhos. Descubra o Café com Benefícios. O podcast que descomplica o universo de direitos e benefícios trabalhistas. Voltando aqui mais um pouquinho com Domésticas em Destaque. A gente recebeu um áudio agora da Carol Maia. A Carol Maia é a produtora do filme que vai ser a pré-estreia na segunda-feira. E, pessoal, só para quem quiser realmente tá indo na pré-estreia, eu tô com 10 pares de ingresso, pode mandar mensagem que a gente vai entrar em contato na segunda. Vai ser na Rua Augusta 2075, no Cine Sesc, vai ser lá. A partir das 8 horas da manhã, vou estar lá também, 8 horas da noite, eu vou estar lá também, então não percam. A Carol mandou um áudiozinho pra gente, a gente vai colocar agora. Oi, gente, aqui é a Carol Maia, diretora e roteirista do documentário Aqui na Intraluz, um filme que é um retrato íntimo e político sobre o trabalho doméstico no Brasil e que é desenvolvido a partir da minha perspectiva, a filha de uma trabalhadora doméstica. Convido vocês para a pré-estreia do filme, que acontece dia 27 de abril, Dia da Trabalhadora Doméstica, no Cine Sesc. E o Cine Sesc fica numa localização ótima, ali na Rua Augusta. E a gente começa o nosso encontro às 20 horas. E logo depois da sessão do filme vai ter um bate-papo com a Janaína Souza, com a Verônica Oliveira, idealizadora da página Faxina Boa, comigo e com a Miriam Mendes, que é a personagem do filme, e também minha mãe. Convido vocês a acompanharem a página do filme, @aqui não entra luz, e ficar de olho na programação dos próximos dias, porque no dia 7 de maio a gente entra em cartaz em vários cinemas do Brasil. E é muito importante que a gente consiga trazer o público logo na nossa primeira semana de estreia, para que a gente consiga ficar mais tempo. Repetindo, nossa pré-estreia vai ser dia 27 de abril, no Cine Sesc, na Rua Augusta, às 20 horas. Espero muito encontrar vocês lá para a gente conversar muito sobre esse assunto e valorizar o trabalho e valorizar a vida das trabalhadoras domésticas. Um abraço. Oi, Carol, não percam, gente, vai ser muito, muito legal mesmo. Eu queria encontrar bastante ouvintes nossos na segunda-feira. Então pode mandar mensagem no nosso Instagram, pode mandar mensagem que hoje mesmo eu respondo, avisando que na segunda-feira a gente envia os ingressos. Ou também manda mensagem no meu WhatsApp, que vários ouvintes têm, que eu já conversei com várias, que é o 11 993 74 9214. Pode mandar mensagem no WhatsApp também, que hoje eu faço questão de ficar com o celular bem atenta para ver se alguma de vocês manda mensagem. Sim, sim. Agora, vamos continuar aqui, sim, vamos continuar. Eric, é seguro uma diarista ou empregada doméstica se pendurar para limpar janelas? Não, logicamente não. É um risco muito alto. Essas meninas, elas acabam se expondo aí de uma forma muito perigosa, não fazem ideia do risco que estão se expondo. Então, precisou limpar, entrar nessa condição, avaliem, verifiquem qual tipo de ferramenta, como que dá para fazer antes de iniciar esse trabalho, porque hoje você vê, eu estava, depois da primeira vinda até aqui, eu comecei a olhar um pouco mais para esse assunto, do trabalho doméstico, e eu observei na internet tem muito vídeo das mulheres aí se pendurando, colocando o corpo para fora da janela para esticar o bracinho lá e fazer a limpeza. E assim, um descuido, não volta mais para casa. Então, assim, mulherada, vamos se conscientizar, vamos tomar cuidado aí com essa exposição desnecessária, né? Sim, e na entrevista que a Janaína deu, inclusive hoje vou até relembrar vocês e postar de novo lá no story do Instagram, não foi só uma mulher que subiu na janela, foram várias. Pegaram tantos vídeos, eu assisti a entrevista inteira e colocaram tantos vídeos nessa, e não era só tipo o bracinho pra fora, era literalmente na janela do lado de fora, tinha a empregada doméstica no 9º andar, tipo, exposta inteira, limpando a janela com o rodinho.
Então, não é uma pessoa, não é duas pessoas, são várias pessoas que fazem isso. E é engraçado porque, assim, elas não... Será que a hora que tá fazendo ali, eu fico pensando, a hora que tá fazendo aquele... Será que não passa um filme na cabeça dela que isso daí é... Um estalo de dedo... Um desvio. Gente, muito perigoso. eu não posso falar muito, que a Janaína vai ficar até brava comigo, mas eu gosto muito de adrenalina. Só que quando você tá na altura, você não olha pra baixo e fala assim, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E eu não sei como que elas conseguem fazer isso. E não passa. Quando a pessoa vai executar um trabalho, ela tá tão focada naquilo que ela vai fazer, ou que ela está fazendo, que ao redor se torna paisagem. Então, acaba entrando nessa situação de risco. E é muito comum, isso dentro das empresas também. A pessoa vai tão focada no que ela vai fazer, que ela esquece que ali tem uma empilhadeira do lado, que ali tem uma máquina, que ali tem uma prensa, enfim, que ali tem um torno. E aí se expõe ao risco sem, assim, frações de segundos, sem perceber. E às vezes, até o que eu acho, que eu penso da trabalhadora doméstica... Eu acho que, assim, a maioria é o medo de não fazer, de se negar a fazer e ser mandado embora. Sim, também. Só que, com certeza, porque assim, aí eu sempre falo, empregadores, é o seguinte, vamos conversar? Se acontecer alguma coisa com essas meninas que estão ali, que se cair, o responsável é vocês. Você que não importa se é uma diarista, se é uma trabalhadora doméstica, o empregador é o responsável, porque o imóvel é dele, né? Sim. Eu entendo que ele é o responsável. Isso, ele é o responsável pelo ambiente, porém a pessoa que vai executar também, ela é responsável por aceitar ou não fazer. Ou não, né? Eu converso muito com a minha mãe. Minha mãe é empregada doméstica, ela é diarista, né? Então ela faz os trabalhos dela, ela já trocou trabalhos, porque tinha algumas situações que as pessoas queriam que ela fizesse e não fez. Ela se recusou. Certíssima. Eu preciso trabalhar assim, todos nós precisamos trabalhar, mas o que vale mais, a vida ou apenas uma diária ali, né? E não voltar para casa. Então, esse é o ponto, né? Então, conversar certinho antes de fazer os trabalhos, sim, fazer entrevista. Vou começar a trabalhar em tal lugar. Não, deixa eu ir lá avaliar, vamos ver se realmente é fácil fazer, se não tem riscos ali para aquela atividade. E aí entra num acordo com o proprietário e faz o trabalho. Porque a gente sempre fala, né, que tem empresas especializadas para isso, né? Sim, tem empresas limpar especializadas. A janela, tem empresa, é impossível isso. E às vezes a gente recebe imagem, vídeo dessas meninas na janela e elas perguntam, mas o condomínio não pode fazer nada? Às vezes eu acho que, assim, os condomínios eles poderiam até auxiliar, mas será que também eles não têm aquele negócio? Mas se eu denunciar, e se descobrirem que eu sou do condomínio que denunciei? Eu acho que a gente tem que ter, todo mundo tem que ter a consciência. O empregador tem que ter a consciência, o contratante das diaristas tem que ter a consciência, as meninas têm que ter consciência. Que não, vocês não têm que aceitar, não tem que fazer. Porque gente, cai, não importa a altura que você cai. A gente já viu casos de meninas que caiu do terceiro, do quarto, do nono, e assim. E parece que cada vez vai aumentando mais isso. Quanto mais a gente fala, mais vai aparecendo. Sim, e chegou um comentário muito interessante do Rodolfo. Ele falou, Eric, não só em janelas e escadas, mas também já vi domésticas mexendo em esgoto, fazendo limpeza de desentupir aquela caixa de tubo que saiu da casa. Olha o perigo da contaminação. Exatamente, existe também o risco biológico, né? Sim. O risco biológico e o risco de acidente para esse tipo de atividade. Essa é uma atividade que você precisa ter uma preparação, já é uma atividade um pouco mais técnica. Então, assim, o trabalhador doméstico, ele não pode se expor a esse tipo de risco, né? Então, tomar muito cuidado nesses auxílios. A gente pensa que é fácil. Vamos lá, vamos fazer uma limpeza também na caixa ali, na parte do esgoto ali, caixa de gordura. Não, isso aí é um trabalho mais técnico, tem que ser feito por uma empresa especializada. Sim, e Eric, tem alguma lei que proíbe esses
tipo, para essas meninas que trabalham, porque assim, e a gente não tem isso, a gente deveria ter, mas também é complicado porque tem a diaristas também, né, que a gente sabe que elas não têm uma lei específica, alguma lei que proíbe essa parte do trabalho em altura para quem não é, que nem assim, a doméstica não tem nada a ver com trabalho em altura. Olha, que veta isso? Não tem uma lei específica no caso do trabalho doméstico, mas a gente tem a NR35 que ela fala sobre o trabalho em altura e ela te dá o direito de recusa, né, para atividades de risco onde você não tem o recurso apropriado, né, e não consegue avaliar e fazer o trabalho de uma forma segura. Então, você tem a legislação específica, o que a gente faz é transferir isso para a mais próximo da realidade, por exemplo, do trabalhador doméstico. Então, não tem uma lei específica, mas dentro da indústria, dentro das empresas, a gente tem a NR35, que é a legislação hoje que fala aí no país sobre trabalho em altura. Certo. A Gabi, ela que fez toda a pauta dessa vez, ela fez uma pergunta que eu estava dando uma olhada aqui, eu achei bem interessante, eu não queria terminar o programa sem fazer. Ela colocou assim, o Abril Verde, ele fala da saúde mental. E aí uma dúvida que eu acho que não só dela, é a minha também, de várias pessoas. Como que se conecta a segurança no trabalho com a saúde mental? Isso. Esse é um ponto que está sendo bem discutido. Eu estou até preparando um material para soltar no meu LinkedIn e no meu Instagram, que é essa análise de risco do psicossocial, né? Sim. NR1, ela está trazendo, né, esse ponto. E aí tem uma série de discussões rolando aí no mercado. As pessoas falam muito sobre isso, né? E estão se confundindo muito. A empresa, hoje, ela está responsável por não deixar, né, que as pessoas adoeçam mentalmente. Então, o que é isso? Você ter um ambiente seguro para que não afete, né, o psicossocial das pessoas, para que não tragam problemas, preocupações para as pessoas, para que elas consigam fazer seu trabalho de forma digna e correta. O que as pessoas estão misturando se eu tenho um problema, alguma questão de saúde mental, que eu não consigo trabalhar em casa e transfiro isso para o trabalho, a empresa vai te ajudar a fazer esse monitoramento, vai te ajudar a cuidar dessa saúde, mas, né, a responsabilidade da empresa hoje é ela criar-se um ambiente para que você não tenha esse adoecimento mental por conta do trabalho, porque hoje em dia a gente fala muito em burnout, né? Então, são coisas distintas, mas as empresas, o que elas têm que fazer? A legislação hoje, ela não traz uma característica. Quem que vai fazer essa avaliação psicossocial? É o psiquiatra, é o psicanalista, é o administrador, é o técnico de segurança, é o médico do trabalho? Ela não define. Então, dentro da empresa, ela vai formar um grupo, faz uma junção com todas. Isso, e vai criar uma forma de analisar quais são os riscos psicossociais que nós temos dentro da empresa. Sim. Ou seja, o nosso ambiente está muito agressivo com a questão da cobrança. A cobrança tem que existir, mas como que a gente pode fazer da melhor forma? As metas e tudo mais. Então ela vai criar uma análise para avaliar esses pontos para ela poder ajudar as pessoas a trabalhar da melhor forma. E aí aquelas que já têm alguma questão de saúde mental, ela vai criar programas para auxiliar essas pessoas, como buscar ajuda, como trabalhar essas questões, qual que é o suporte, né? Eu já trabalhei em empresas que tinham um canal aberto, onde você ligava e conversava com as pessoas, já te transferia para uma assistência, e aí essa assistência você tinha um acompanhamento terapêutico ali por um período, então ela já cria hoje esses pontos, e a ANR só veio para complementar e formalizar isso. E até, que nem você até falou, né? Pressão, excesso de trabalho, assédio, ele é considerado risco? É considerado um risco. Hoje, até nós tivemos atualização aí. Hoje, nós temos uma ANR que fala da CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E hoje ela também está olhando para essa vertente da questão do assédio, né? Da questão psicossocial. Então, isso é um risco. E ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser monitorado. Então, é um ponto bem importante e bem, vamos dizer, um pouco mais complexo a ser discutido, mas que precisa ser discutido
porque ele precisa ser entendido da melhor forma, né? Porque você tem várias interpretações para diversos pontos. Então, as empresas, vamos falar das empresas, né? Elas precisam estabelecer. E as pessoas que trabalham de forma autônoma, né? Como aí os empregados domésticos, eles precisam entender, né? O que é esse tema para também tomar cuidado dentro do seu planejamento de trabalho, porque isso acontece também no dia a dia do empregado doméstico, né? A forma de a gente está fazendo um trabalho e o empregador ali que contratou o serviço te forçar a fazer algo é uma forma de assédio. Então a gente tem que entender até onde é assédio, até onde não é, que é muito complexo, mas precisa sempre estar em pauta esse assunto. E quais sinais o trabalhador deve observar para cuidar da sua saúde mental? Olha, primeiro ele tem que estar com o seu social, a sua questão pessoal bem monitorada. Se a pessoa já não está com essa questão pessoal bem monitorada, ou seja, né, o seu círculo familiar, financeiro, né, isso já traz preocupações para essa pessoa. E aí ela já não consegue também confrontar isso com a pressão do trabalho que existe. Todo trabalho tem uma certa pressão para a gente entregar o resultado, querer fazer o nosso melhor. Então, o empregado ele tem que partir do princípio que eu estou bem realmente com as minhas questões pessoais, o que eu preciso resolver e o que isso vai afetar. Porque não tem como a gente separar a vida pessoal do trabalho. Então, a gente tem que sempre estar monitorando isso. Como que eu estou pessoalmente e profissionalmente? O que eu preciso profissionalmente? Quais são os pontos mais críticos que eu estou tendo? Quais são as dificuldades? Pessoalmente, como que eu estou tendo essas dificuldades? E sempre buscar um auxílio externo, não é vergonha para ninguém. A gente criar mentorias, buscar um mentor. Eu mesmo já tive colegas que quando eu fui pai, isso me afetou muito no trabalho, porque eu tinha preocupação, primeira vez, né, pai, marinheiro de primeira viagem, e aí eu fui conversando com as pessoas que trabalhavam comigo, que também tinham filhos recentemente, e aquilo foi me ajudando e eu fui ajustando. Então esse é uma forma, é um exemplo aqui que eu tô dando. Certo. Tinha uma pergunta aqui, Jana, que eu tinha colocado na pauta, que e para os empregadores, qual seria um alerta? E aí eu recebi a mensagem da doutora Carla. Doutora Carla é a presidente do SEDESP e ela mandou assim: como presidente do SEDESP, sindicato que representa os empregadores domésticos, cabe uma orientação. Caso as empregadas domésticas, depois de orientadas para não se colocarem em situação de risco, ainda façam, a fim de se resguardarem, aplique uma advertência por escrito. O empregador... Sim. O empregador... Se o empregador chegar na empregada doméstica, não olha, faz, não porque isso faça. acontece também. Pessoal, parece que muito. acontece muito, porque eu já vi, a gente já viu isso. O empregador, ele explica para a trabalhadora, olha, não pode fazer. E a gente já teve isso até com um diarista do próprio sindicato, que a gente, olha, não pode fazer. E a pessoa vai e faz. Isso daí é até, doutora Carla, um abraço, né? É uma boa, bem... Ela tá certa, porque realmente acontece da empregada, o empregador. Porque, gente, eu sempre falo, aqui a gente não tá pra... eu sempre vejo os dois lados e realmente acontece isso, Eric. O empregador fala, não faz, a empregada também vai e faz. Então, cabe essa orientação da doutora Carla. E, Eric, a gente está chegando no final, é um tema que, quando a Gabi montou a pauta da segurança do trabalho, a gente pensou em você, porque você explica direito, a gente consegue entender uma linguagem que nós aqui consegue entender, quem está em casa consegue entender também. Então, eu queria agradecer por você ter aceitado participar aqui com a gente vai ter ainda muitas pautas para tratar com você. E uma pergunta que fizeram pra gente, onde que as pessoas te encontram? Elas podem me encontrar aí no meu Instagram, que eu refiz ele, né? Chama @Fábrica Desenvolvimento. Eu tenho também o meu canal, aí Fábrica de Desenvolvimento no YouTube. E o meu LinkedIn, Eric Passos Vieira. Então vocês podem me encontrar lá, podem me chamar e a gente pode estar batendo um papo. Que legal. Gabi, a gente está finalizando. Sábado que vem a gente vai descansar um pouquinho, mas a gente vai trazer um programa bem legal para estar passando, para representar, né? E no dia 9 a gente vai estar recebendo
A auditora fiscal do trabalho. Então, contabilidades, empregadores, a gente traz para deixar vocês informados, porque o Ministério do Trabalho está vindo em cima de empregadores que não cumprem o que tem que ser cumprido. Então, dia 9, não percam o programa, que vai ser bem importante. Incrível. Iremos trazer a Cíntia Maria, ela é coordenadora do lugar do fiscal de trabalho. Já estava num bate-papo com ela essa semana, então vai ser uma pauta incrível, não percam. Fiquem informados, gente, assuntos muito importantes, e tirem todas as suas dúvidas, estamos aqui para isso. Com certeza, eu quero dar um abraço para mandar um beijo para todo mundo que acompanhou o nosso programa hoje. E vou repetir, quem quiser, segunda-feira me encontrar na pré-estreia do filme Aqui Não Entra Luz, me chama, eu tava vendo meu Instagram aqui, já recebi. Eu só pedi para mandar, eu vou precisar que me mandem o nome e o número do documento, só para mim deixar o CPF, eu vou mandar para as meninas que estão fazendo a coordenação, para vocês estarem indo assistir. Já estou recebendo gente aqui, Gabi, que está solicitando, então podem me enviar. Eric, muito obrigada mais uma vez. Pessoal que está acompanhando no rádio, no YouTube, continua com a gente, não me abandonem. Seguem a gente no Instagram, Gabi. Obrigada, um ótimo final de semana para todo mundo. Agora eu vou deixar a Gabi se despedir. Obrigada, Jana. Obrigada, Eric. Obrigada, Eve e a Thalia, que está aqui com a gente hoje. Então, um ótimo sábado. Semana que vem iremos descansar, mas no dia 9 estaremos aqui com vocês. Um beijo. E 27 de abril, segunda-feira, dia do Trabalhadora Doméstica. As meninas, trabalhou, vai receber em dobro. Não tenha medo de cobrar, é direito de vocês. Um beijão. Segunda-feira eu vou gravar um videozinho para vocês e vão me encontrar de noite aqui na Augusta. Não percam, hein? Um beijo para todo mundo. O mercado de trabalho mudou e a gestão de benefícios também precisa evoluir. O Bem Mais Familiar conecta empresas e trabalhadores, unindo o melhor da tecnologia com o acolhimento humano. Trazemos soluções práticas para modernizar as relações profissionais e garantir qualidade de vida real com benefícios que fazem diferença no seu dia a dia e da sua família. Bem Mais Familiar. Benefícios que acolhem histórias. Saúde de qualidade não precisa ser complicada. O BMSP leva até você e sua família teleatendimento em diversas especialidades e exames gratuitos em laboratórios parceiros. Atendemos trabalhadores em todo o estado de São Paulo e região com agilidade. Saúde preventiva com a comodidade que você merece. BMSP. Sua saúde em primeiro lugar. O propósito da VM Lima e Lima é simples: cuidar de famílias e negócios com proximidade. Oferecemos soluções completas: auto, residencial, vida e saúde. Aqui não existem ofertas prontas. Nós escutamos e entendemos o seu momento para indicar o seguro ideal, com transparência e economia. VM Lima e Lima. Mais do que apólices, entregamos tranquilidade. Onde a medicina moderna encontra a sabedoria das terapias naturais. Na Clínica Lanza, sua saúde é vista por completo. Nossa equipe multidisciplinar une médicos, nutricionistas e terapeutas para um tratamento personalizado e integral. Recupere seu equilíbrio. Clínica Lanza, saúde integrativa para viver melhor. Está na hora de encontrar o seu lugar. A Dait Imobiliária conecta você às melhores oportunidades de compra e locação com total transparência. Esqueça a burocracia. Oferecemos suporte completo em todas as etapas para você fechar negócio com segurança. Dait Imobiliária, conectando pessoas a sonhos. Descubra o Café com Benefícios. O podcast que descomplica o universo de direitos e benefícios trabalhistas. Domésticas em Destaque. Oferecimento: Brasil Medicina Saúde Preventiva, na promoção do bem-estar e da saúde dos trabalhadores domésticos. Capital, a rádio do seu coração. Capital. Rádio Capital informa. Regue as plantas à noite ou bem cedinho. Use regador em vez de mangueira e limpe a calçada com vassoura, não com água. Economizar água é uma atitude importante para o meio ambiente e para o seu bolso.
A sintonia certa. A sintonia certa. Em AM 1040, FM 77.5.